bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje se encontra em Gênesis 41, 37. Fala assim: José se torna governador do Egito. Esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandará a minha casa e todo o meu povo, se governará por toda ordem, somente no trono serei maior do que tu. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou da mão o seu anel de selá e colocou na mão de José. Vestiu de trajes de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir a sua segunda carruagem e o conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre a terra do Egito. E Faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó deu a José o nome de Zavenate Paneia, e por mulher Azenate, filha do Potifera, sacerdote do On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Nós já conhecemos a história de José, que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Os irmãos dele, ele contou um sonho e os irmãos dele tiveram inveja dele. E o venderam, ele. E tinha muito também ciúmes dele, por causa também que o pai o tratava ele diferente dos seus irmãos. Mas nós sabemos que a inveja, ela atrapalha muito a vida das pessoas, porque todo perseguidor, ele é invejoso. E todo perseguidor, ele se dá de vítima. Ele nunca está errado. Só quem está errado é a pessoa que ele perseguiu. Mas nós sabemos que José, ele tinha em média 17 anos de idade, quando os irmãos dele vendeu ele como escravo, jogou ele no poço, e depois de um poço, vendeu ele como escravo, e foram para casa e mentiram para o pai, falando que José tinha sido devorado por um animal feroz. E levou a capa dele. Só que José, ele foi ficar na casa do seu senhor, cuidando dos bens dele. E também ali ele foi perseguido pela esposa do seu senhor, e ela o acusou que ele tentou violentá-lo, mas ele nunca tentou violentar ela. Ela queria algo com ele, ele não quis, e porque ele não quis, ela pegou e mentiu. Aí ele foi cair em uma prisão. E naquela prisão ele interpretou o sonho de duas pessoas, e foi através dessa interpretação que chegou o nome dele a Faraó.
Só que tudo isso era um propósito de Deus. Porque se ele não tivesse ido para a prisão, não tivesse interpretado o sonho, Faraó não ia ficar sabendo dele. Ele ia ser um prisioneiro comum. Só que nós também sabemos que lá na prisão ele fazia a diferença. É tanto que ele ficou responsável por algumas tarefas lá. E quando passar do tempo, aquele rapaz que saiu lá da prisão, ele não lembrou de falar de José imediatamente para o faraó, como José pediu que ele falasse. Só que tinha um tempo determinado para todas as coisas, como se fala em Eclesiastes 3, e se ele falasse quando ele chegou, não ia acontecer nada na vida de José. Só que depois Deus permitiu que Faraó tivesse aquele sonho, e quando ele tivesse aquele sonho, ninguém interpretasse aquele sonho para ele, e o seu copeiro pegou e falou para ele, José. Esse era o momento certo. Aí o que acontece? Quando ele falou, José foi chamado. Quando José foi chamado, Deus deu a revelação do sonho para José. Aí o José ele foi exaltado de um presidiário, de uma pessoa encarcerada, de uma pessoa que não tinha mais família, de uma pessoa abandonada, de uma pessoa que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Deus o exaltou e mudou a história de José. José, de um presidiário, virou o governador do Egito. José, de um homem sozinho, ele conseguiu ter uma esposa. O próprio faraó deu a esposa para ele. E não era uma mulher qualquer. Então, aguente o seu processo. No tempo determinado de Deus, Deus vai mudar a sua história. Só ora para Deus te dar estrutura. Só ora para Deus revelar para você qual é o propósito e o que está acontecendo com você. Peça para Deus fortalecer a sua estrutura para você conseguir vencer o processo. E no tempo determinado, Deus vai te tirar desse vale. Deus ele vai te exaltar. Assim como Deus ele foi com José, ele vai ser contigo. E aqueles irmãos de José que tinham ficado para trás, que venderam ele, Deus o permitiu que aquelas pessoas viessem até a ele para pedir ajuda. Essa seca também lá já foi até permissão de Deus. Porque jamais você vai fazer algo com uma pessoa e Deus vai deixar escondido, Deus vai deixar no oculto e Deus não vai trabalhar, Deus vai não. Deus vai trazer à tona, Deus vai revelar para todos e todos que Ele é Deus. E Deus vai mostrar para os seus inimigos que Ele é com você. Então não desista dos seus objetivos. E Deus vai te dar vitória. E os seus inimigos vai precisar de você. Assim como os irmãos de José precisou dele. Os seus inimigos vão precisar de você também. E o pai de José ficou sabendo que não tinha perdido seu filho amado. E ele veio ficar com José. Até quando Deus o recolheu. Então, não desista de o adorar o Senhor, de o exaltar. Peça discernimento, peça para Deus restaurar a sua estrutura. Peça sabedoria para o Senhor, que Deus ele é contigo, hoje e eternamente. E Deus vai te dar vitória. E você não queira vingança da sua parte, mas queira da parte do Senhor. Porque nós nem sabemos nos vingar, né? Quem sabe é Deus. Ele é que sabe como trabalhar, ele sabe fazer justiça, como ele fez justiça, e ele o exaltou. José, ele vai te exaltar. Em nome de Jesus. A palavra para quem não pegou está em Gênesis 41, a partir do 37. Leia. Se quiser ler esse capítulo todinho, é melhor para você entender a história. Deus é contigo. Amém.